solte o grito da garganta. Nos quatro cantos do país, vem com a gente, com a Educadora. É um novo tempo pra sonhar, basta você só acreditar. De mãos dadas vamos juntos, vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo, é nessa onda que eu vou. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo, é nessa onda que eu vou. A felicidade espera por você, basta uma atitude, você pode crer. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou. Olhar pra frente é a solução, juntos somos mais fortes, bate coração. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo, é nessa onda que eu vou. Vem você também, Educadora, muito mais que rádio. Educadora. ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet educadora.am, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Muito mais que rádio. Educadora. Agora, no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular, mais um campeão de audiência. A Hora do Trabalhador. Educadora. 5h03, a Hora do Trabalhador, com apoio Medical. Você, cliente Medical, sabe que pode levar a saúde de Limeira toda no seu bolso? Com o aplicativo Medical, você tem o contato de todos os médicos e estabelecimentos de saúde conveniados em toda a cidade. Nomes, especialidades, localização, telefone, tudo organizado para que em poucos cliques você encontre tudo o que estava procurando. Baixe agora mesmo o aplicativo Medical para Android ou iOS e tenha a saúde ainda mais perto de você. Sua vida mais azul com Medical. Está no ar a Hora do Trabalhador, o programa diário da USTL, União Sindical dos Trabalhadores de Limeira. Seja bem-vindo. Muito boa tarde, companheiros e especialmente os companheiros do setor da construção civil, cerâmica e mobiliário. Hoje é dia de vocês aqui no programa A Hora do Trabalhador. Hoje é dia do Citesecom, o sindicato exatamente dos empregados das cerâmicas, da construção civil e do mobiliário de Limeira, de Cordeirópolis, de Iracemápolis, de Rio Claro, de Santa Gertrudes e de Mojimirim. A gente ainda está falando aqui do caso da Artec Pisos, uma empresa que demitiu cerca de 20 empregados e a empresa entrou numa recuperação judicial e aí houve uma contenda, está havendo uma contenda até judicial com o sindicato, porque esses trabalhadores, a empresa jogou para recuperação, ou seja, o recebimento das verbas rescisórias pela demissão deles, aconteceria assim no contexto da recuperação, uma coisa demorada, uma coisa que vai para a justiça, e o sindicato diz que não, que eles foram demitidos antes da recuperação judicial. Para falar sobre esse tema, não só sobre a Artec, sobre o caso Artec, o que vai ser feito, mas o que acontece nesses casos, né? Infelizmente muito comuns, em períodos como o nosso de crise econômica,
Como é que fica o trabalhador nessa situação? Nós trouxemos o advogado do Sitsecom, Dr. Gustavo Bergstrom, para falar sobre isso. Vai bater um papo com a gente, vai falar sobre outros assuntos também, mas especificamente sobre isso. A empresa entrou em recuperação judicial. Eu estou lá dentro, lembrando que a Artec ainda tem 160 empregados trabalhando lá. Como é que fica o coração desses caras e como é que fica as pessoas que são demitidas nesse contexto, né? Vamos falar sobre esse tema com o Dr. Gustavo. Muito boa tarde. Boa tarde, André. Cláudio, tudo bom? Boa tarde aos ouvintes. Bom, é exatamente como você disse, esses tempos de crise a gente acaba recebendo muito pedido de recuperação judicial na justiça. A recuperação judicial, para deixar claro para o pessoal como funciona, é quando a empresa ela já está um pouco mal das pernas, não está conseguindo, está com dificuldade de pagar salário, pagar fornecedor, não está vendendo tão bem, ela tem a possibilidade, pela lei, de entrar com um plano de recuperação judicial na justiça. Esse plano ele precisa ser aprovado por assembleia e depois ele ser aceito pelo juiz. Bom, foi o que a Artec fez. Ela não estava conseguindo levar muito bem a empresa, entrou com esse plano de recuperação judicial. A questão da Artec é que a gente teve 20 trabalhadores demitidos dia 27 e 28, precisamente, de junho, ou seja, no finalzinho do mês passado. Esses trabalhadores foram todos demitidos sem justa causa. E a Artec apresentou um plano de recuperação judicial para a justiça. Ela protocolou, ou seja, ela mandou para a justiça esse plano no dia 2 de julho. Coisa de uma semana depois do que esses trabalhadores tinham sido demitidos. Então vem a primeira incongruência, né, que é exatamente como você levantou que o sindicato está debatendo. Esses trabalhadores eles não poderiam ficar à mercê, ou seja, sem receber essas verbas decisórias. A Artec deveria ter feito o pagamento para esses trabalhadores. Então aí está entrando todo o trabalho que o sindicato está fazendo, né? O primeiro ponto é levar isso para a justiça. A partir do momento que esse plano de recuperação judicial pela Artec foi apresentado pela Justiça e a Justiça aceitou esse plano, a Artec tem que apresentar um quadro de credores, que é onde está descrito tudo, todas as pessoas, as empresas, tudo que a Artec deve está descrito lá, inclusive esses trabalhadores que ela acabou colocando. Então, o primeiro passo do sindicato, através do sistema jurídico, é impugnar esse quadro de credores, que é o que a gente vai fazer. Vamos falar sobre isso. Deixa eu antes apresentar, doutor. Aqui. Não, esse assunto é muito interessante, afeta muita gente aí, tem muita gente, claro. A gente quer ouvir mais do senhor sobre esse aspecto, conversar sobre as possibilidades, não só, como eu disse, né, não só para quem... No caso da Artec, o caso não se... vamos dizer, não se efetiva no sentido dos funcionários demitidos numa recuperação. Eles foram demitidos antes da recuperação, essa é a tese do sindicato. Mas e para os caras que são demitidos dentro da recuperação? Vamos perguntar também para o Dr. Gustavo Bergstrom. E aqui, do meu outro lado, Cláudio Vieira, que é o coordenador de esportes, né, do Sindicato da Construção Civil, Cerâmica e Mobiliário, para falar sobre um tema extremamente relevante, até porque nós começamos as disputas do futebol society no torneio Interfábricas. Está avançando o torneio Interfábricas, está bombando esse torneio que a gente precisa divulgar bastante aqui, ainda mais esse ano, onde correu-se o risco dele não ocorrer, né, Cláudio? É isso aí. E aí, para esse fim de semana, tem a segunda etapa do truco com inscrições que se encerram amanhã. Atenção, você, trabalhador, truqueiro, aquele cara que joga um truco lascado. Preste atenção nas palavras do Cláudio. Muito boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde, doutor Gustavo, aos ouvintes aí da Rádio AM Educadora e em especial aí os associados do Sitsecom. Como o André disse, o tão esperado campeonato desse ano, ele se iniciou. E realmente está muito empolgante mesmo, agora que começou o Futebol Society, né? Já tivemos 2 modalidades, a abertura do primeira etapa com o truco e o bilhar. E agora, nesse próximo sábado, como o André já disse, né? Tem a segunda etapa do truco. Então, o jogo está em andamento. Hoje vamos falar aqui um pouquinho como é que está o futebol. Falar de resultados, falar do torneio e você que é trabalhador, companheiro,
que trabalha, atua nas empresas que estão disputando essa competição, você pode participar, tá indo lá no clube de campo do Sindicato da Construção Civil, fica em Limeira, Chácara Antonieta, para prestigiar os seus companheiros. Também é um evento social, né? Lá tem o barzinho para tomar aquele leitinho gelado, né? Tem um espaço legal para você levar a família, um ambiente familiar ali na Chácara Antonieta. Vamos falar com vocês. Cláudio Vieira vai falar sobre o andamento do Interfábricas. Mas vamos voltar então para o Dr. Gustavo Bergstrom em relação ao caso da Artec. A Artec demitiu esses 20 trabalhadores antes de entrar numa recuperação judicial. A empresa foi lá e, de forma até, vou usar as palavras do Ademar Rangel, presidente do sindicato, que esteve aqui na semana passada no programa Hora do Trabalhador, disse que houve má intenção, inclusive, da empresa, palavras dele, no sentido de incluir esses trabalhadores na recuperação judicial. O sindicato busca o contrário, busca dizer que esses trabalhadores teriam sido demitidos antes da recuperação. Como é que está o caso agora? Qual é o instrumento jurídico do sindicato para aprovar essa tese? Exatamente como você disse, houve sim a má-fé. Eu até vou pegar essa questão para dizer um pouquinho adiante. Mas então, na questão jurídica, agora o próximo passo que a recuperação judicial foi aceita na justiça pela juíza de Corneirópolis, o próximo passo da Artec, através de seus advogados, é apresentar um quadro de credores. E dentro desse quadro vão estar os trabalhadores que foram demitidos antes, no finalzinho do mês passado, anteriores ao protocolo. Certo. Apresentado esse quadro, o papel do jurídico, do sindicato, aí é impugnar esse quadro e sim levantar nossa tese, que tem respaldo na lei. A gente não está tirando essa tese de nenhum buraco. A gente tem respaldo na lei para dizer que os trabalhadores que foram demitidos no fim do mês passado não ainda poderiam integrar esse quadro de credores. E aí entra um caso da má-fé que vai cair dentro dessa tese também. Uma empresa, quando ela está em plano de recuperação judicial ou está para falir, ela não pode utilizar de verbas de trabalhadores, seja elas verbas decisórias, seja o salário, seja as férias, para embasar a sua recuperação judicial. Porque essas verbas dos trabalhadores, seja o salário, seja as verbas decisórias, ela tem natureza alimentar. Isso quer dizer o quê? A natureza alimentar para a justiça. Que o salário que você recebe, que o trabalhador recebe, ele é utilizado para pagar as contas dentro de casa, para pagar o plano médico, para pôr comida na mesa. Então, para a justiça, essas verbas elas não podem ser utilizadas de base para que uma empresa do tamanho da Artec se recupere. Não, o que a Artec deveria ter feito nesse caso? Ter colocado a conta de luz, ter colocado o imposto, ter colocado a conta de gás, que são verbas. Pô, uma conta de luz não vai fazer diferença para a empresa que demanda a conta de luz. Agora, um trabalhador ficar sem salário, isso sim faz diferença. Então, passa muito pelo crivo, como o nosso presidente levantou, da má-fé utilizada pela Artec, dessa instrumentalização que, do nosso ponto de vista, foi totalmente errônea. Para o leigo entender, mesmo estando em recuperação judicial, a Artec não deveria se utilizar disso para jogar a rescisão lá para trás, para depois. Continua sendo, diante até do bom senso e de uma obrigação alimentar, pagar isso na hora, né? O trabalhador está necessitando disso muito agora. Exatamente. O trabalhador que ele é demitido sem justa causa, um dia ele está trabalhando, no outro ele se vê desempregado, e como que ele vai sobreviver? Exatamente por isso que existem as verbas decisórias. O trabalhador que foi demitido, ele tem um respaldo para continuar a sua vida, né? Continuar colocando comida na mesa, continuar, enfim, fazendo todas as atividades que ele tem direito de fazer. A partir do momento que a Artec não paga esses trabalhadores, ela acaba deixando esses trabalhadores à mercê. Então, sim, deveria ter sido feito o pagamento e não ter colocado essas verbas dentro da recuperação judicial. Tem bastidores aí que o programa Hora do Trabalhador se propõe a não fazer, mas em casos como esse, trabalhador que já passou por isso aí, né, recuperação judicial ou falência, é muito comum o cara ir lá, hoje tem o Facebook, né? Hoje tem o Instagram e 1000 mídias sociais. O cara vai lá no perfil do patrão e tem
imagens de Cara, vivendo uma vida de rei. lancha, carrões e tudo mais, exatamente no momento onde há esse problema na empresa e as verbas ou até salários estão atrasados ou prejudicados. A gente não vai entrar nessa questão, não é a nossa seara, mas como é que deve proceder um trabalhador que a empresa está mal, entrou nesse momento aí, né? Que é o momento que precede uma falência, né? Hoje em dia no Brasil. Uhum. O que o trabalhador deve fazer para se precaver? Tendo já indícios ou não, indícios que eu digo, atraso no salário ou em algum outro direito. O que o trabalhador deve se precaver? Pô, a empresa entrou em recuperação judicial, o que fazer? A gente pode dizer de diversos fatores. O primeiro é que a própria justiça ela se preocupa em blindar o patrimônio para que esse patrimônio não caia em nome de laranja ou que o proprietário da empresa se desfaça. Então, a partir do momento que a recuperação judicial ela é apresentada para a justiça e a justiça aceita essa recuperação judicial, a própria justiça, o próprio juiz que aceitou a recuperação judicial, ele vai nomear um administrador judicial da confiança dele. Ou seja, a Artec ela vai passar a ter um administrador judicial da própria justiça que vai levantar todos os bens, vai levantar todos os trabalhadores da empresa, ver a movimentação da empresa e, através disso, se precaver para que o pagamento dos salários continue sendo feito, para que o trabalhador não perca nenhum direito e, no fim, caso não tenha jeito mesmo e a empresa venha a falir, ter patrimônio suficiente para ser vendido, enfim, em leilões ou ter lastro econômico para que pague exatamente as verbas decisórias de todos esses trabalhadores. Desculpa, só interrompendo, o trabalhador deve ter comunicação com esse personagem? Deve conversar com ele? Ó, amigo, estão tirando aqui um sofá aqui da... Sofá não tem... Dificilmente seria um objeto de arresto. Mas maquinário, isso acontece. Veículos... Olha, o trabalhador tem todo o direito, é que muitas vezes o acesso é difícil, né? O administrador judicial ele não vai ser visto no chão de fábrica, por exemplo. Pode até acontecer que ele seja visto lá, mas ele não vai ser uma figura tão presente assim. Acho que a melhor ideia é, a partir do momento que o trabalhador visualizar, é trazer essa ocorrência para o próprio sindicato, que daí, a partir daí a gente tem a possibilidade de tomar as medidas cabíveis. Seja na questão administrativa, fazendo boletim de ocorrência e avisando as autoridades, até o próprio administrador, e depois em um segundo plano, mas ao mesmo tempo a gente parte para a justiça. E uma outra questão que o trabalhador pode levar em consideração e se cuidar vamos supor, a primeira verba normalmente que o empregador para de pagar é o FGTS. Porque é uma verba que o trabalhador não vê, né? Ela fica na conta vinculada, ele não utiliza todo dia, aquela verba que você vai sacar no fim do contrato do trabalho. Então, normalmente as empresas param de pagar primeiramente o FGTS e a gente recebe muitos casos desses no sindicato. Então, o que o trabalhador pode fazer? Ele comunica ao sindicato através do plantão do sindicato, atendimento jurídico ou os diretores e a gente consegue abrir ações no nome de todos os trabalhadores. A gente chama isso de ação coletiva, que é o sindicato representando todos os trabalhadores para que esse o FGTS seja recolhido. E aí, se a justiça constatar que está faltando FGTS, que não tá pagando salário atrasado, deixando de pagar, aí sim a empresa vai encaminhando para falência. Se tiver lastro econômico, aí a gente consegue regularizar as coisas. Então, para o trabalhador que tem interesse, tá vendo que o FGTS não está sendo recolhido, que o salário está sendo pago em atraso, ele pode ir no plantão do sindicato. Eu sei que o de Cordeirópolis ele é atendido pela doutora Karina, que também é do sindicato, às quintas-feiras, da 1h30 às 3h, na sede do sindicato em Cordeirópolis. Então, o trabalhador tem sim meios de se precaver. Eu já vivenciei situações parecidas e conheço outros casos onde viram um verdadeiro angu de caroço, né? Você fica ouvindo boatos, você fica... Essa coisa da fraude é uma coisa que às vezes a gente tem dificuldade de ter acesso e a própria justiça, né? Às vezes não consegue impedir, mas você fica apavorado lá, né? Vão roubar ali o que é a garantia da minha verba. E aí daí a minha pergunta, né? Como é que deve proceder o trabalhador sabendo que a empresa está aí sobre uma gestão atípica
E está em jogo o futuro dele, né? É desesperador e, infelizmente, bastante comum nos dias de hoje, né? Tem mais casos. Quantos casos de recuperação e em quantos casos o setor jurídico do Citsecom está envolvido nesse momento? Olha, eu não tenho o número exato de quantos casos de recuperação judicial e falência a gente foi levantar todos. Mas, assim, como eu atendo o sindicato, eu faço plantão jurídico do Sindicato de Limeira, da sede Limeira, aqui. sim. De Limeira, tem uma estimativa que seja em torno de 12 empresas, mais ou menos, em recuperação judicial. É bastante coisa. E além das outras falências. É que falência é mais complicado, porque tem falência que dura 20, 25, 30 anos. Aí então, o Vavaca já foi pro brejo, né? Normalmente são situações mais difíceis. E... Doutor, para os mais antigos que estão ouvindo aí, antigamente era se chamado concordata, né? Essa coisa da recuperação judicial, né? E é diferente, né? A recuperação ela é mais suave, ela permite à empresa não só produzir, né? Como lucrar, não é isso? A partir do momento que a Justiça aceitou a recuperação judicial, a empresa tem que voltar a funcionar normalmente. Isso quer dizer, tanto na questão de produção, ela vai ter que produzir, ela vai ter que vender e vai ter que lucrar para conseguir pagar aquilo que ela está devendo, e tanto na questão de pagar todos os trabalhadores. Então, a Justiça, quando uma empresa protocola o pedido de recuperação judicial na Justiça, a Justiça aceitou, é porque a Justiça está vendo que ela tem condições de se recuperar. Então, antes da gente ficar desesperado e achando que a Artec vai falir, é preciso ter um pouco de calma nesse momento, aos trabalhadores que ainda estão lá, porque a Artec sim tem possibilidade de se recuperar, e é para isso que o sindicato vai brigar. O sindicato não quer ver nenhuma empresa falindo e deixando os trabalhadores a mercê, mas desde que o pagamento seja feito corretamente a todos aqueles trabalhadores que estão saindo da empresa também. Então, assim, a recuperação judicial, ela é uma possibilidade de recuperação para a empresa, e muitas vezes dá certo. Se não der certo, aí realmente vira falência. Mas, na própria recuperação judicial, a Justiça ela aceita um parcelamento de dívidas com o governo, por exemplo. Esse parcelamento não necessariamente precisa ter um limite, pode ser acordado entre as partes. A vida da empresa fica mais fácil para ela Sim, poder se manter de pé. Exatamente. É dado alguns benefícios fiscais que a própria lei de recuperação judicial fornece às empresas. Então, sim, durante esse tempo de recuperação judicial, ela vai ter a vida um pouco mais fácil, porque é exatamente um tempo para ela se recuperar. Enfim, sempre o trabalhador, o do trabalhador está, desculpa a palavra, mas na reta, né? Sim. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Le Roots, brother nosso, nossos direitos sempre vamos lutar. Isso aí. Um abraço pro José Silvano Silveira. André, lembrando aqui que o Le Roots, ele faz o trabalho para nós de fotografia, de vídeo. Isso. Lá no Clube de Campo, eu já tô lá há quase 5... Aliás, completei 5 anos agora no dia 15 de julho. Legal. E nesses últimos 4 anos, o Le Roots vem fazendo aí aqueles vídeos que vocês veem na postagem lá do meu perfil. Legal. Faz aquelas fotos, até algumas entrevistas com os jogadores. Faz um trabalho muito bacana. Parabéns, Le Roots. Parabéns. Um abraço para o José Silvano Silveira. Excelente assunto na programação. O povo quer saber desses assuntos aí que dizem respeito ao trabalhador. É para isso que o nosso programa serve. Um abraço para o Fabiano Burger. Boa tarde, pessoal. Grande Fabiano Burger. Um abraço aqui para a Regina Rodrigues. Mário José Campos, poeta e escritor. Um abraço para o Luiz Fernando Venâncio, para o Diego Henrique. Que letrinha pequena desse computador. Fala. Vou dizer, desculpe, fala. Diego Henrique fala. Edivaldo Santana, um abraço para o Benedito Honório Barbosa. Opa. Grande Barbosa, Dito Barbosa. Um abraço para Daiane Nascimento. Um abraço para... Eu abri um programa que tem umas letrinhas muito pequenas aqui. Um abraço para Vicência Fátima Ribeiro, para Ivanelli Higino, para Tereza Tabor. Um abraço. A gente fala que a letrinha tá pequena, mas talvez a idade também que diminui a letra, né? A idade faz... Para Alexandra Aparecida, um abraço. E enfim, e aí tem
Tem um abraço aqui, manda um abraço pro Cláudio, é o Dema. Muito boa tarde. Opa, Dema, um abraço aí. O Dema é um grande amigo nosso lá do bairro Secap, lá, o André, que nos apoia e incentiva muito no trabalho que nós começamos a realizar lá no Esporte Clube Ais de Ouro esse ano, né? Depois de 9 anos o time retornou. Então ele é um dos nossos colaboradores lá. E até vou deixar um convite aqui especial, pessoal. O Ais de Ouro estará às 10 horas nesse domingo, fazendo aí um grande clássico aí contra o Abílio Pedro, lá no campo Lagoa Nova 1. Convidamos aí todos os torcedores do Ais de Ouro para estar lá nos ajudando aí, torcendo e incentivando a equipe. E no sábado vem ao programa aqui o Adir Almeida, presidente da Associação dos Moradores. Grande falar amigo Adir. Abraço pro Adir. Mardito Radar da Luiz Pântano. Pois é, né? Mais de outros assuntos. O Adir mesmo falou, não aguento mais falar desse radar, para de me chamar para falar do radar. Já tá mesmo... E pior que não resolve, né? Resolve, né, André? E é importante a gente divulgar porque as pessoas que foram lesadas pelo erro do radar precisam entrar com recurso. Sim. O Adir vai falar mais uma vez sobre isso no sábado, mas também falar sobre os projetos que ele tem ali no... Ele é representante do CRA, que é um outro time lá do bairro Secap também. Companheiro nosso na luta aí. Um abraço para o Vendramin, do Parque Hipólito. Boa tarde, só aprendemos com vocês. Um abraço Vendramin, companheiros e especialmente trabalhadores que entendem o papel dos sindicatos, nos deixam muito alegres, muito felizes, porque é feita uma campanha terrível contra os sindicatos diária. Né, doutor? O objetivo do capital parece que é assolar. É uma luta muito injusta, porque a gente tem que lutar contra os empresários, contra a mídia, que... A grande mídia, né? A grande mídia, exatamente. A mídia nacional. Isso é a grande maioria. A gente vê na época da reforma trabalhista, que é o caso mais recente, assim, de maior impacto, como foi mal divulgado o que seria realmente a reforma trabalhista. Sim. A gente teve uma alteração de mais de 100 artigos na reforma, na CLT, né? Calada da noite. Exatamente. A toque de caixa. Verbinha pra cá. E era divulgado como se estivesse modernizando e alterando cerca de 6, 8 artigos. Então, hoje o resultado está aí, né? Quanto a gente está vendo como foi prejudicado, a gente vê que o desemprego continua aumentando, que o trabalho informal continua aumentando. Ontem eu vi uma matéria na Folha de São Paulo, não sei se é de ontem, jornal Folha de São Paulo, portal UOL, faço questão de mencionar a fonte. Dizia assim, a matéria era sobre fraudes na Previdência. E o governo coisa e tal. Embaixo lá, o pente fino. Olha que maldade dos caras misturarem o assunto. Quer dizer, você que foi pego no pente fino, de repente tomou uma alta aí, sem o menor cabimento, você é fraudador também. Olha a confusão de assuntos, maldosa, e eles pensam assim. Isso é que é o pior, Um abraço para Alves César. O comentário do Alves, maldito. Vamos deixar para um outro programa. Alves César, um abraço para o Francisco José, um abraço para o Zalmir Souza e para Daiane Nascimento, e um abraço para o Gerson Soares, está sempre com a gente aqui, o grande Gerson Soares. 2 amigos trabalhadores lá do clube, companheiros meus aí. Forte abraço para vocês aí, viu? E tem o saco de abraço. Como é que nós vamos fazer com os avós? Gustão. O Gustão mandou 538 abraços aqui, de toda a comunidade dele. Como é que nós vamos fazer? Deixa eu mandar, antes de mais nada, um abraço pro Gustão e pra Dona Cida. Um abraço para vocês dois. Abraço, Dona Cida. Mas vamos ver se dá tempo, né? De repente a gente utiliza um programa só para mandar os abraços do Gustão e do Dito Barbosa. A gente junta... E aí a gente faz os abraços desses dois, né? O Gustão teve hoje pela manhã lá no clube lá e pediu para mim deixar um forte abraço, logicamente, para ele, para Dona Cida, né? Sim, mas em especial para o seu filho Denão, né? Que é muito conhecido aí, goleiro aí, né? Um bom tempo aí.
e aniversariando hoje, se eu não me engano, 38 anos. Então, parabéns. Um grande abraço. Denão. Denão. Parabéns, Denão. E também, segundo o Gustavo, hoje é o dia dos avós, né? Então, deixar um abraço também para todos os avós e avós de todo o Brasil. O Gustavo fez uma lista dos... Nossa Senhora. O Gustavo é nosso amigo, né? Fez uma lista dos vovôs e vovós da categoria inteira e queria que a gente lesse aqui, mas não vai dar. Né? Sintam-se todos os vovôs e vovós abraçados por dessa forma. Falar rapidamente das vagas, Cláudio, antes da gente entrar. A gente entra no assunto, volta, assunto do esporte, volta um pouco na questão da recuperação judicial. Antes, rapidamente, as vagas que o PAT oferece para amanhã, sexta-feira, dia 27 de julho. O PAT oferece as vagas de auxiliar de cozinha. É preciso experiência e ensino fundamental completo. Duas vagas de auxiliar de cozinha. Mais uma vaga de auxiliar de cozinha é outra vaga. É preciso experiência, ensino fundamental completo também, mas para essa segunda vaga é necessário a CNH categoria B. Categoria B. Controlador de entrada e saída. É preciso experiência e ensino fundamental completo. Necessário conhecimento de informática e curso de vigilante ou portaria. Necessário curso de vigilante ou portaria. Cozinheiro. É preciso experiência e o ensino fundamental completo. Olha essa vaga aqui, a gente já falou várias vezes, tem uma empresa grande aqui contratando motoristas carreteiros para Limeira, em Limeira. É preciso experiência e o ensino fundamental completo, CNH categoria AE. Atenção, você que é motorista carreteiro. Motorista entregador. É preciso experiência e ensino fundamental completo, além de CNH categoria B ou C. Diversas vagas no PAT para amanhã. Olha, preparador de torno automático. É preciso experiência e ensino fundamental completo. Serralheiro, categoria do meu querido Ademar Rangel, Cláudio Vieira, é preciso experiência e ensino fundamental completo, serralheiro. E para fechar, subgerente de loja. Preciso um alto cargo, para você que já trabalhou com isso, está fora do mercado, subgerente de loja. É preciso experiência e ensino médio completo. O pátio fica no prédio Pátio Office, anexo ao Shopping Pátio de Limeira. Para pleitear uma dessas vagas, você precisa levar os documentos pessoais e a carteira de trabalho. Eu vou entrar aqui no Facebook da USTL, porque hoje pela manhã nós tivemos a presença lá no Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação de Limeira e região, do auditor fiscal do trabalho e presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, seção São Paulo, Rodrigo Ikegami. O Rodrigo veio falar sobre reforma trabalhista e suas maldades com o secretário-geral da UITA, União Internacional dos Trabalhadores na Alimentação. Deu uma entrevista para o Gerardo, conversaram junto com o presidente da USTL, o Arthur Bueno Júnior, lá no Sindicato da Alimentação, conversaram sobre os rumos do movimento sindical e os rumos da legislação trabalhista hoje, atualmente no Brasil. Preciso anunciar também que os trabalhadores da usina Iracema recusaram a proposta da usina de retirar, os trabalhadores da seção agrícola recusaram a proposta da usina de retirar as horas in itinere, as horas de percurso que eram pagas pela usina. A usina não quer mais pagar por conta da reforma trabalhista, mas os trabalhadores disseram não, porque o acordo coletivo sempre teve a garantia do pagamento dessas horas. Os companheiros disseram não. As informações você acompanha no site e no Face do Sindicato da Alimentação, gente. Beleza? Vamos lá, Cláudio. Opa. Como é que tá a disputa do futebol no Citsecom
a última rodada, como é que foi? Então, André, nós iniciamos ontem, né, a terceira rodada do Campeonato Interfábrica, que já se iniciou no dia 7, né, desse mês. E os jogos estão gerando muitas surpresas, né, porque há algumas equipes que a gente está percebendo que estão muito, muito bem preparadas, né, e outras que estão um pouco menos, estão sofrendo um pouco. Mas o campeonato lá, o pessoal já entendeu, a gente faz um regulamento lá, né? Temos 20 times dividido em 4 grupos de 5. Então, para as oitavas de final, classificam-se os 3 primeiros de cada grupo e os 2 últimos vão para uma fase de repescagem. Ou seja, ninguém é eliminado na fase de grupo. Essa fórmula é uma fórmula que eu venho aplicando já nos últimos anos né? Praticamente desde 2014. É uma fórmula para estimular as equipes a terem objetivo até o último suspiro na competição, né? A gente sabe que fase de grupos, por exemplo, como acontece na Copa do Mundo, né? Com 2 rodadas, às vezes, né, uma equipe já está eliminada, você imagina com 5 rodadas, né? Isso pode acontecer conosco também. Então, meio que pode acontecer aí um certo desleixo, né, de querer continuar. Então a gente faz essa fórmula justamente para gerar estímulo mesmo para as equipes. Mesmo porque também a gente entende que é um campeonato amador, né, onde as equipes acabam se preparando dentro da competição. E posso garantir que essa fórmula ela é interessante porque no ano passado nós tivemos a Unigrês vice-campeã que veio justamente da fase de repescagem, né? Eu acho que, se eu não me engano, foi a penúltima, né, dentro de um grupo. E um grupo que o ano passado era de 7, eram 21 times, né? Era 3 grupos de 7. E eles ficaram em penúltimo e passaram a repescagem, foram passando fase a fase. Logo nas oitavas, eliminaram o atual campeão, que era a Garcia. Isso aí deu muita força para eles seguirem as fases finais. E quando chegou na final com a Incopisos, né, que se sagrou campeão, foi um placar bem justo, 3-2, por pouco, por uma bola, um detalhe exatamente, Gustavo. Não veio o título. Então, essa fórmula ela é muito bacana, as equipes já entenderam que é legal para todos eles. E então a gente ainda está num comecinho ali, que já dá para vislumbrar alguma coisa, mas uma certeza ainda estamos um pouco longe ainda, que tem 3 rodadas. Ontem, por exemplo, né, tivemos na abertura da terceira rodada 2 jogos, e Carmelo Fior com um clássico contra a Secaf, que na verdade é a mesma empresa, né? Só que um tá levando um nome, outro tá levando a outra, mas é tudo a mesma coisa, né? A mesma empresa, aliás. Um empate de 2-2. Né? E já tivemos um clássico de empresa também, que tem 2 times da Garcia esse ano. Certo. E inclusive foi na abertura, também deu um empate de 0-0. Então o pessoal dentro das empresas aí tá fazendo um joguinho aí meio que, como a gente costuma dizer, meio de compadre, mas só no resultado, porque dentro de campo deu para perceber o empenho, né, de cada um deles aí buscando a vitória, mas acabou dando um empate aí fica tudo legal lá no chão de fábrica lá, né? E depois, na sequência, infelizmente a Tatu não anda indo muito bem no campeonato, né? Já teve sua terceira participação e ontem, infelizmente, tomou muitos gols ontem, né? 11-1 contra a Almeida, que é uma cerâmica lá de Santa Gertrudes, que vem muito forte para o campeonato. Eu estou até impressionado porque é uma empresa que parece, se eu não me engano, a última vez que participou do Interfábrica foi 2008, 2009. Retornou esse ano e voltaram muito focados mesmo para a conquista. E estão aí, já fizeram o primeiro placar de 8-0 na Majopar. E ontem eles fizeram o segundo jogo deles. Fizeram essa quantidade aí de gols aí, 11-1. Um resultado muito expressivo, né? Que deixa em alerta aí quem temos que bater no campeonato. Olha aí. Ô, Cláudio, você falou há um tempo atrás que esse Interfábricas estaria com menor adesão devido à reforma e aos problemas assim econômicos que advêm, que foram impostos aos sindicatos.
Mas eu não tô vendo ausências. Tem alguma ausência aqui? Eu não tô percebendo entre as equipes do futebol. Pois é, André. A gente tem tido um número assim bem significativo também em participações em outras modalidades. Sim. Né, esse ano. Eu imaginaria assim uma certa baixa no número de competidores pelo fato de ter se iniciado um pouco mais tarde do habitual, né? Quando as pessoas já estão acostumadas, meados de fevereiro, janeiro, a gente já está com os cartazes nas empresas, né? Iniciando as primeiras competições do ano. Eu acho que bastante conversa, né? Bastante programa aqui. O pessoal nosso que faz os trabalhos nas portas de empresas, né? Gerou uma expectativa para os jogos. Acabou, acho que, dando um efeito contrário. Estou muito feliz esse ano porque são 20 equipes. É um número muito legal para você trabalhar, embora a gente já tenha tido em 2016 28, mas é até bastante trabalhar um campeonato de 28 times. 20 foi um número que eu considero excelente. E, André, quero ressaltar mais um detalhe, né? Eu particularmente gosto de fazer um investimento muito grande dentro da educação, da orientação, dentro dos jogos, né? E no começo, em 2014, a gente tinha muito problema com as equipes em questões de uniforme, em questões de comportamento, em questões tipo de assimilar as regras, entender todo o seu contexto, né? Sim. E esse ano eu estou muito feliz mesmo porque a maioria dos times estão muito, mas muito bem. Não estou tendo problema com o uso de caneleira. Só eu trouxe alguns dados aqui, André, que é muito legal a gente estar falando. Lembrando o quanto é difícil, citando... Então, o Naldo está aqui atrás de mim. Se eu estivesse aqui, ia conversar com ele. Uma agressão. Tivemos sempre... Acaba rolando isso no campeonato amador de Limeira, Sim, infelizmente. André. Uma agressão feia aí, alguns finais de semana atrás. E graças a Deus isso não existe no Citsecom. E como você está dizendo, o comportamento dos companheiros cada vez melhor, né? Sim, André, por uma questão aqui ética, eu não vou falar o nome do juiz, mas é um amigo pessoal meu e eu Esse foi agredido? Sim, fiquei muito sentido com isso, porque né? é uma coisa que dentro dos jogos nossos lá no sindicato eu prezo muito pelo respeito, em primeiro lugar, a qualquer companheiro, adversário, né, árbitro ou até mesmo torcida, porque, em primeiro lugar, que ali é um sindicato, é uma entidade de trabalhadores, né? Onde a gente tem que ter sempre aquele intuito que estamos dentro de um movimento sindical. É um movimento sindical o clube ali, né? Lógico que em torno do esporte. Mas acho que o pessoal lá já entendeu que nessa questão realmente faço questão de ser rigoroso. E como eu te disse, eu gosto de investir em educação, orientação. Esse eu acho que é o grande mérito, né, desses 5 anos meus lá. Praticamente a gente... Não existe briga. Eu posso falar mesmo de Legal. boca cheia, né? Não acontece. Pessoal, vejo até responsáveis de equipes orientando. Pessoal, aqui não pode brigar. E realmente não pode. Então, o respeito com o árbitro, pessoal, agora eu quero falar até de uma forma geral para todos, né? É essencial para o esporte futebol. Eles são muito mais do que simples juízes. São seres humanos que deixam a sua vida particular do lado por amor ao esporte. Não é por dinheiro. Se fosse por dinheiro, eles já tinham parado faz tempo. Eu falo para você, eu tenho, por exemplo, alguns árbitros lá que têm vida feita. Estão muito bem. Eles não precisam disso. Mas fazem porque gostam. Sim. E sem eles, o jogo não acontece, né? Eu já coloquei em várias reuniões situações assim, ó, vocês não estão contentes com o juiz? Querem jogar sem juiz? Ninguém quer, André. Você entendeu? Né? Então, se eles estão lá, vamos procurar respeitar, né, o mínimo que seja, porque a gente sabe também que futebol é um esporte que o brasileiro leva muito à flor da pele, né, e ninguém tá pedindo para ficar lá como um gatinho manso no jogo, mas a gente sabe que tudo tem limites, né, e o limite não pode ultrapassar a ofensa, o desrespeito e muito menos a agressão.
Então, parabéns a todos que competem lá no sindicato pela compreensão nesse sentido. Eu acho que os jogos nossos têm muito para ganhar. E eu acho que também isso é um motivo, viu, André? Por a gente não ter perdido competidores. Né? Hoje em dia o pessoal vê com muitos bons olhos competir, jogar lá no sindicato. E vou te falar mais uma coisa. Qualquer hora você já está convidado para ir lá acompanhar algumas partidas, André. Você acredita? Eu estou com 3 times lá que estão jogando com camisa com nome. O pessoal estão investindo, Panca, né? sabe, cara? Legal, eu acho muito legal mesmo isso. Porque eles estão procurando se organizar, ficar bonitinho, né? Legal. Meião, tudo novo, tudo E o certinho. Interfábricas acaba que sendo o grande torneio da região, né? Pois é, né, André? Não tem outro que una essa região aqui. Eu acho... Sim, acho que não tem mesmo. Em termos society, principalmente, né? Society, Eu acho que, assim, talvez o futebol de campo ele ainda continua sendo grande... Né, expressão do futebol. Mas em termos society, como você citou, regional, acho que a gente pode falar um pouco, porque, por exemplo, Cordeirópolis... Tirando jogos regionais, essas coisas que têm apoio governamental, mas digamos um torneio privado... Privado também desconheço, viu, André? E tipo assim, cidades como Cordeirópolis, Iracemápolis, Santa Gertrudes, que não tem um campeonato amador, como, por exemplo, Limeira e Rio Claro, né, de futebol... para eles se tornam mais interessante ainda, né? Porque é uma competição oficial, onde praticamente a região participa, né? Onde tem a nossa jurisdição, né? Nosso atendimento, o pessoal vem e compete. Olha um companheiro aqui fazendo uma importante observação. No esporte dizemos árbitro e não juiz. Isso. Acho que eu mesmo que falei juiz Muito bem. diversas vezes. Obrigado pela correção, mesmo, pai. tá perfeito. E aí ele diz parabéns pelo programa. Cláudio, e agora? Nós temos até amanhã, até sexta-feira, abertas as inscrições para um esporte daquele com a barriga de tanquinho, né? Aquele cara que é o brasileiro nato, né? Vamos dizer assim. É o truco, né? O truco, segunda etapa. Isso. Segunda etapa do truco. Exatamente. As inscrições para a segunda etapa do truco terminam amanhã. É isso? Exatamente. Como é que André, faz para participar? As inscrições elas estão abertas até amanhã para a segunda etapa do truco. Vocês podem estar entrando em contato comigo pessoalmente lá no clube de campo ou ligando no telefone nosso lá do clube, o 3453-7577, tá? Tirar informações lá, eles encaminham para mim. E posso estar enviando ficha de inscrição por e-mail, né? Só pode dar um jeitinho de mandar para mim o e-mail. Ou pode estar indo lá pessoalmente na sede ou nas subsedes que o pessoal daí encaminha lá para mim no clube. E vamos ter essa segunda etapa aí, o truco... A empresa precisa da anuência, ou como é que funciona? Eu nunca perguntei isso. André, é verdade, isso é pertinente mesmo. O RH precisa dar ok, né? Não, André, na verdade, quando eu comecei até achava que existia essa prática mesmo, né? Mas o nome do campeonato ele é denominado Interfábrica simplesmente pelo fato da gente identificar a origem do trabalhador, né? Particularmente as empresas não ajudam os competidores. Né? Mas também não atrapalham. Nunca soube Nunca de teve caso... rolo. Não. É aquela coisa de comportamento, né, André? Logicamente, se acontecer alguma coisa, acaba mal pro cara dentro depois, da empresa, né? Exatamente. Então, eu acho que esse é um fator que, às vezes, o cara pensa um pouco mais, né? Antes de cometer qualquer tipo de irregularidade. Mas, assim, o campeonato realmente é de trabalhadores, né? Mas há alguns casos, né, de empresas que apoiam, sim, seus times, como o fato da Garcia, né? Neopave, né? Acho que posso citar em Cefra, que já colaborou também com o pessoal. Artec, em tempos melhores, também já ajudou. Depende muito do momento ali, como a atual gestão ali enxerga isso, né? Mas o fato é que é os trabalhadores que acabam arrumando o seu jeitinho para vir competir. Legal, nós temos aqui na sequência do truco, a segunda etapa do truco, o atletismo, né?
tradicional no Interfábricas, 100 metros rasos, 1.000 e 3.000 metros rasos, cujas inscrições se encerram aí na outra semana, né, dia 3 de agosto. Sim. E depois vem na sequência, estou tentando identificar aqui, mas a gente vai falando aos poucos. Acho que é legal que o Cláudio venha aqui mais vezes e comente como é que está o andamento do Interfábricas, Cláudio. Vamos continuar o papo aqui com o Dr. Gustavo. Você esteja à vontade para participar, porque está envolvido completamente com o dia a dia do sindicato, o dia a dia dos trabalhadores, tem elementos para bater esse papo. Pode falar. André, entrando no assunto do Dr. Gustavo aí, eu recebi lá um trabalhador que é um desses 20, né? 20 demitidos. A Artec, inclusive, participa, né? Exatamente. Mostrando como a questão da recuperação judicial é uma coisa suave em alguns momentos para a empresa. A Artec participa do Interfábricas, os companheiros estão lá, né? Estão lá, inclusive a Artec é uma das empresas, né, de trabalhadores, né, que mais impacta lá nos jogos e mais tem tradição em participação, né? E eu recebi um dos meninos lá, cara, e ele teve conversando um pouco comigo e, cara, é triste, né? Ver o depoimento dele, de como foi a situação, né? E que ponto chegou. Então, espero que o Dr. Gustavo aí trabalhe firme e forte aí para ajudar esse pessoal, porque realmente eles merecem mesmo, viu, doutor? Mandar um abraço abraço para Lourdes Bertanha, um abraço para Joe Félix, um abraço para Alcides Zulato. Opa, nosso Esse amigo. É meu amigo, Cláudio Vieira, parabéns a todos os amigos. Um abraço para Marilei José Ferreira. Um abraço para Daniela Jonathan. E um abraço para o Cabeção Pires. Boa tarde, galera. Esse é um dos nossos diretores, viu? Lá Cabeção? Da empresa Brigato, lá. José Carlos Pires, né? Grande amigo, daqui a pouco estará com nós lá no clube também. Beleza. Doutor Gustavo, a gente falou sobre recuperação judicial e quando a empresa está na recuperação judicial, é preciso muita atenção para com relação às fraudes, né? Porque o proprietário tem bens e tudo pode se encaminhar para uma falência. E na verdade, se ele se desfizer desses bens, aí o trabalhador fica a ver navios, né? Como é que acontece? Como é que o sindicato faz nesses casos? O sindicato, nesse caso? O sindicato ele tem o total poder e deve fazer, que é a fiscalização do que está acontecendo na fábrica, seja pela via judicial, seja através de seus diretores. A gente tem acompanhado a Artec agora, que é o caso mais recente, tem trabalhadores lá, diretores do sindicato lá praticamente todo dia. A gente está fazendo protesto, dentro da via judicial as medidas já estão sendo tomadas, a gente recebeu, a maioria desses 20 trabalhadores já deram entrada com ação contra a própria Artec, e aí passa também pelo crivo da justiça. A Justiça do Trabalho ela tem um dos melhores elementos de todas as justiças para poder executar e ir contra a fraude, né? Hoje a Justiça do Trabalho é a justiça que mais consegue pegar a fraude e recuperar esses elementos. A gente tem a execução inversa, que foi criada pela Justiça do Trabalho. Inclusive, quando teve a reforma do novo CPC, que é o processo civil comum, copiou diversos elementos do processo civil trabalhista, exatamente porque era muito comum as empresas blindarem patrimônio e, através disso, a Justiça do Trabalho foi se implementando, foi crescendo e ela conseguiu artifícios, materiais de busca, seja através... a gente tem o Bacenjude para pegar dinheiro, tem ajuda para pegar carro, a gente pega imóvel, enfim, tem diversos mecanismos que a Justiça do Trabalho utiliza e aí, dentro do crivo jurídico, é assim que a gente consegue combater. Mas é uma... Assim, aparentemente para o cidadão comum e para o trabalhador, de modo específico, é meio assim irreal, né? Conseguir impedir que o patrão faça isso, até porque, assim, tá todo mundo de olho aqui na recuperação, a empresa ali dentro.
Quer dizer, ele pode estar fraudando já pensando no futuro. Ele pode fazer, inclusive, e aí uma pergunta e uma afirmação também. Ele pode fazer da recuperação judicial um grande negócio, né? Esse é o que a gente quer combater exatamente com essa impugnação. Esse grande negócio de querer parcelar verbas trabalhistas, jogar um parcelamento para daqui 5 anos, 10 anos. Isso é o que o sindicato vai combater e eu tenho certeza que a gente vai conseguir combater. Agora, quando entra com pedido de recuperação judicial, já fica muito difícil do patrão conseguir blindar alguma coisa. Então, como eu estava dizendo, a partir do momento que começa a recuperação judicial, a justiça nomeia um administrador judicial que vai tomar conta de todos aqueles bens que estão na empresa. Então, por exemplo, se o patrão quer vender um maquinário, ele precisa de autorização do administrador judicial, que é o representante da justiça lá dentro. Então, é muito difícil que isso ocorra a partir desse momento que a gente está na recuperação judicial, o sindicato está fiscalizando, a justiça está fiscalizando, o Ministério Público está fiscalizando, todos os órgãos competentes estão lá fiscalizando. O que muitas vezes acontece é quando a empresa entra com pedido de recuperação judicial e já blindou o patrimônio, e aí vai ser decretada a falência. No caso da Artec, como não foi decretada a falência, a justiça viu que ela tem condições de se recuperar, eu acredito que seja muito difícil da gente não conseguir mais para frente pagar todos esses trabalhadores. E vender um maquinário, doutor? A empresa está em recuperação judicial, o trabalhador está tremendo de medo. E vê uma tremenda máquina sendo vendida. Pode ou não pode? Olha, quando está em recuperação judicial é difícil vender um maquinário por causa daquilo que a gente estava conversando. A empresa tem que rodar ainda. Então, se ela precisa rodar, ela precisa ter todo o maquinário em ordem, precisa ter os trabalhadores atuando. Ela reduziu um pouco o quadro de trabalhadores. Se tiver espaço para reduzir um pouco o maquinário, aí sim, com a autorização dos credores, através de assembleia, com a autorização do administrador judicial, aí sim pode ser vendido. Mas a gente tem que lembrar que a empresa continua funcionando e continua gerando lucro. Por isso que a gente tem a certeza de que nada vai ser feito por baixo dos panos. Você que trabalha na Artec, você que trabalha em qualquer outra empresa que esteja em recuperação judicial do ramo da construção civil, cerâmica e imobiliário, telefone 3404-3322 do sindicato, para qualquer alteração, estão tirando um quarteirão de maquinário daqui, ligar para o sindicato. Liga para o sindicato, pode ir no sindicato. A gente tem as sedes em Santa Gertrudes, tem sede em Cordeirópolis, tem a sede de Limeira. Qualquer um desses que o trabalhador se sentir à vontade para ir, pode ir que a gente vai atender com o maior prazer. E é isso aí. Obrigado, doutor, pela sua presença mais uma vez no programa Hora do Trabalhador. Eu agradeço o convite, sempre um prazer. Valeu, Cláudio. Valeu, André. Valeu. Cláudio, o seguinte, quando eu falei Daniela Jonathan, é um Facebook conjunto. Isso. E o Jonathan está pedindo para você mandar um abraço para ele, porque ele está lá na Espanha, cara. Manda um abraço para mim aqui na Espanha. Ô, Joe, forte abraço aí para você. O Joe, ele é um cara especial, né, rapaz? Ele era um trabalhador da Lume, né, Cerâmica Lume aqui de Limeira. E durante uns 3 anos, ele foi um grande apoiador do voleibol lá no clube. E hoje, graças a Deus, agora há pouco saí lá da quadra de areia, lá estava fazendo uma restauração lá. E com a ajuda dele, a gente conseguimos alavancar o vôlei de areia lá no clube e é um espaço excelente. Forte abraço aí, Joe. Quando puder, vem pra cá para nós bater aquela bola. E obrigado pela sua presença aqui no programa mais uma vez. Valeu, André. Sempre que for possível aí, é um grande prazer estar aqui com vocês aqui. E vamos voltar aí para falar mais de jogos aí. A gente volta amanhã com mais um programa A Hora do Trabalhador, sempre a partir das 5 horas da tarde durante a semana. Tchau, gente! Você, cliente Medical, sabe que pode levar a saúde de Limeira toda no seu bolso? Com o aplicativo Medical, você